novamente, graças a Deus, espero, né, se for do meu merecimento, estar aqui todos os meses, ou a quantidade de vezes que será possível, né, em agenda para casa quanto para mim. E é muito bom que quem sente um pouco de energia, já trabalhou um pouco, ou a gente que vai em várias casas, principalmente quando a gente vai explanar, né, o evangelho, vai falar alguma coisa na frente, a energia da casa contribui muito para que esse trabalho ele seja mais leve para você ou não, né? Não que o ambiente externo ele não pode ter o poder de te influenciar, mas quando a gente entra numa casa dessa, a gente já sente, né, o amor que tem aqui, um lugar onde que a gente percebe que as pessoas que estão à frente deixam as suas vaidades, o seu ego, o seu orgulho e egoísmo de lado e colocam aqui o amor e a verdadeira intenção que Jesus veio nos ensinar e que nós, como somos criadores, somos obras, né, de Deus, temos essa missão. E as pessoas que estão hoje à frente deixam isso muito bem claro. E não precisa de ser falado, a gente sente. Quando a gente, né, pula de casa em casa, a gente sente um pouco da energia. Não é um julgamento, porque todos nós estamos aprendendo. É apenas um elogio dessa casa. Um lugar onde que eu sempre chego bem e saio muito melhor do que eu entrei. Porque eu consigo filtrar muito daquilo que eu falo, consigo receber muita coisa, porque eu tenho certeza que 90% não sai, né, da minha mente, da minha psique. A gente estuda para a gente dar uma liberdade para que o Espírito possa atuar na nossa vida. Então, todos nós estamos aprendendo. Tem hora que a gente fala em 40 minutos, 50 minutos, e depois você nem lembra, né, verdadeiramente o que você falou, como se outra pessoa tivesse realmente te tomado. E essas coisas acontecem muito nesses lugares onde existe a verdadeira intenção, né, que é a intenção de nos unirmos em um só propósito. Como eu sempre gosto de frisar para a gente entender a importância, né, de estar aqui, que muitos milhares de espíritos encarnados, conscientes ou inconscientes, gostariam de estar no lugar de cada um de nós essa noite. Mas é tão importante saber da nossa importância, porque às vezes a gente se acha tão pequeno, tão insignificante no mundo, né? Acontece tantas coisas que a gente se acha tão pouco, mas Jesus escolheu a dedo esse dia, esse horário, para que cada um de nós estivéssemos aqui. Porque com certeza Ele tem um presente para dar para cada um de nós. Então que sejamos sábios o suficiente para abraçar esse presente. E não é um presente material, como a gente é acostumado a ganhar. Não é talvez um consolo, alguma coisa, ou talvez até seja. Mas sentir verdadeiramente. Sentir o poder, né? De que realmente a gente é. Quando eu cheguei aqui, o irmão estava falando aqui, eu fiquei prestando atenção. E ele falou muito sobre a fé, né? Porque às vezes a gente acha que fé era acreditar em algo distante, né? Eu preciso de acreditar naquilo que me falaram. E a fé é simplesmente sentir. Sentir que realmente eu pertenço a algo. Eu acho que já é o início de tudo. Porque se a gente pedir muita coisa, a gente ainda é tão imaturo, que quanto mais a gente pede, né, das pessoas, quanto mais a gente exige da gente, a gente vê aquela missão tão difícil, a gente tem a necessidade até de dar fuga naquilo, porque é um pouco do ser humano. Então, o tema que eu escolhi para falar hoje, acho que é um tema que todos nós passamos, né, na nossa vida. Se a gente não está passando agora, a gente já passou, vai passar novamente. Que são as doenças da alma. Que são as nossas dores que se manifestam no nosso corpo físico. Tanto no nosso corpo mental, nas nossas emoções. Às vezes a doença se manifesta também, né, no nosso corpo físico. E a cura pelo corpo. Então as doenças da alma, a manifestação dela vem da cura pelo corpo. Era assim que eu acho que a doutrina espírita ela consegue nos consolar tanto, né? Eu estava conversando com uma conhecida minha, e eu sei que o marido dela não acredita em Deus, e ela falou que às vezes fica meio balançada, né? Porque ele traz alguns questionamentos, tipo,
a pessoa nasceu com aquela doença ou uma enfermidade, por que a criança sofre, por que existe o abuso, ou tantas outras coisas negativas, né? E muitas religiões não conseguem explicar isso, eles não conseguem nem dar uma resposta. Mas o Espiritismo, ele vem, né, com essa consolação. O Espiritismo, ele é consolador por isso. Então eu acredito que o Espiritismo é muito mais que uma religião. Eu, na verdade, eu não me considero espírita, porque eu acredito em todas as coisas. Mas o Espiritismo, ele traz para mim um bom aliado nas questões de estudar e entender, né? Então o Espiritismo, ele é consolador. Então, não sei se foi Chico Xavier, eu não sei o que disse, eu estou meio perdida, que falou assim: se você está dentro de uma religião que ela não conseguiu te mudar em 2 anos nada, então parece que eu estou na religião errada, né? Eu não entendi o que a mensagem daquela religião quer me falar. Quer dizer que a religião A é mais ruim que a B, que a C? Não, quer dizer que quando a gente senta num banco de uma igreja, num banco de uma casa espírita ou de qualquer outro lugar, a gente está buscando os interesses próprios para o nosso mundo que a gente conhece na nossa mente, que é o mundo material. Então, eu estou ali para ganhar uma recompensa financeira, para eu ser bem sucedido na carreira, para aquela dor que eu sinta passe. Porque se alguém vier falar assim para mim: olha, essa dor que você está passando, ela é necessária para o seu crescimento, eu não vou concordar, né? Então, se aquela religião que eu estou introduzida, eu estou somente buscando as minhas questões pessoais, nas quais eu, Jéssica, pessoa nascida com a consciência material que eu tenho, realmente, muito difícil eu conseguir me evoluir dentro de uma. Não todas as religiões são boas. Por isso que eu falo, eu não me prendo muito, porque eu tenho a possibilidade de frequentar qualquer lugar e tentar trazer boas palavras para mim. Há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga que era evangélica, e ela gostava muito de frequentar, e ela estava muito afastada, né, da época ali da igreja. E eu, na tentativa de fazer ela se aproximar daquilo, porque eu sabia que era uma coisa que fazia bem para ela, eu já era frequentante, né, de casa espírita, mas eu falei com ela: que dia que tem culto lá onde você vai e tal? Ela: dia tal. Eu falei: então dia tal hora a gente vai. E foi muito engraçado que eu levei ela, mas era eu que precisava estar lá. Porque o pastor falou tudo que eu precisava ver. Então, é a mensagem que você vai sentir, que faz sentido para você. Então, naquele dia, eu fui ajudar uma amiga a se reencontrar. E graças a Deus ela se reencontrou. Depois daquele dia, ela começou a se envolver mais de novo e está super bem, né, ali dentro do que ela acredita que é bom para ela. E isso é uma coisa positiva. Mas naquele dia, na tentativa de ajudar ela, eu recebi coisas que eu precisava de ouvir naquele dia, que me fazia falta. Então, às vezes, quando a gente acha que a gente está fazendo bem para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Então, é essa manifestação, né, que vem através do nosso corpo, é esse esforço que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito faz para que a gente possa encontrar verdadeiramente aquilo que a gente vive buscando, que a gente não sabe onde que está. Então, falar de cura, falar de dor e não mencionar Jesus é deixar um assunto um pouco vago. Então, toda vez que a gente fala de Jesus e fala de cura, a gente lembra, né, facilmente de todas as coisas que a gente já ouviu através dos textos, das pessoas que explanam sobre o Evangelho. Então é claro e evidente que por onde Jesus andou, ele sempre curou muitas pessoas. Eu tenho até comigo, né, que Jesus está presente aqui, e a gente sente ele conforme a nossa consciência deixa ele se manifestar, mas infelizmente a gente ainda tem uma incredulidade. A gente não acredita muito, a gente tem muitas barreiras que impedem, né, que Jesus se manifeste. Mas se ele fosse um ser vivo, né, assim como nós, como ele foi naquela época, que somente o fato dele entrar e passar por nós, todos os nossos problemas e dores estariam cessados nesse momento. Estaríamos praticamente curados. Porque Jesus, ele tinha um magnetismo do amor. Ele tinha um magnetismo que todos nós precisamos alcançar um dia. Somente com a nossa presença de curar outras pessoas.
A gente ouve muito falar que o amor de mãe é o amor mais próximo que o homem pode experimentar na terra, né? O homem fala assim, o ser humano pode experimentar. E é muito engraçado porque às vezes quando a criança cai e machuca, e a mãe vai lhe dar um beijinho, assopra, e a criança para de chorar, a mãe pensa, não, mas criança é boba, né? Só assoprei, dei um beijinho, a dor já passou, mas realmente passou mesmo. Porque se tem uma coisa que tem a capacidade de curar, é o amor. E tudo que a mãe faz para o filho é com amor. Então Jesus, só de entrar nesse ambiente, ele ia curar todos nós só com a presença dele. Porque ele ainda não é um espírito totalmente evoluído. Porque Jesus também está ali buscando, dentro do patamar dele, as evoluções. Como muitos de nós já sabem, dentro da escala dele, existem vários Cristos que governam outros planetas, de seres superiores, outros seres inferiores a nós. Então, somente com um pouco do seu amor e da sua graça, se ele entrasse aqui, ele curava todos nós. E naquela época, Jesus, por onde andava, às vezes, bastava somente passar. Às vezes uma palavra amigo, às vezes encostar, aquelas pessoas já saíam dali curadas. Bastava o rastro de Jesus na areia, para que o amor dele tocasse aquelas pessoas. Só que é uma coisa muito importante da gente levantar, que nem todas as pessoas que foram curadas por Jesus conseguiram manter aquela cura. Mais à frente essas pessoas voltaram a adoecer de novo. E a gente traz para a nossa vida hoje. A gente vem aqui, sai bem, você fica bem 1, 2, 3 dias, e depois você já não está bom de novo. E tem dia que a gente não consegue nem sair bem, parece que sai meio turdoado. Aí às vezes a gente fala que a casa espírita, a energia não estava boa, não sei, ou o médium não estava num dia bom. Então muitas daquelas pessoas que estavam na presença de Jesus, elas saíam da presença curada, porque o amor dele era inquestionável. É sobre amor mesmo, é sobre aquela história da mãe dar um beijinho, soprar e a ferida curar. Porque só o amor é capaz. Uma chama de amor, o amor ele é até comparado com uma luz de uma vela. Se todas as luzes se apagar e a gente acender uma vela, a gente vai conseguir iluminar esse lugar. E é com o amor. Então, uma das coisas que é muito importante para os nossos processos de cura é o amor. A gente, eu vou até dar uma deixa aqui, que a gente só começa a ser curado, para todo mundo que busca a cura de alguma coisa, quando você se sente verdadeiramente amado por Deus. Enquanto você não se sentir verdadeiramente amado por Deus, a gente vai viver uma busca eterna. Aquele sofrimento que não é opcional, mas aquela dor. A dor, ela não é opcional, né? Mas aquele sofrimento, ele é tão grande. E ele vai se tornando um desespero, porque você não consegue sair daquilo. Porque você se acha vítima porque é difícil. Mas quando a gente começa a entender que a gente sentir que a gente é verdadeiramente amado por Deus, as coisas começam a cessar. Então, por que aquelas pessoas voltavam a adoecer? Porque as suas mentes não suportavam conviver com aquilo. Então, o meu corpo físico, eu sinto uma dor aqui, eu venho e passo, aí eu estou bem. Mas eu saio lá de fora, os meus pensamentos são os mesmos. As minhas atitudes são as mesmas. Eles falaram que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo, então não vou nem tentar. Eles falaram pra mim que eu senti muito apontado no peito, assim. Se eu contar pra vocês a quantidade de vezes que eu já fui em casa espírita por causa dessa pontada no peito, vocês não acreditam, não. O dia que eu entendi que eu tinha que perdoar o meu pai, parece que já tem uns 3 meses que ela sumiu. Mas ainda não perdoei. Mas pelo menos eu entendi. Você entendeu o que é o processo de cura? Tem muitas coisas que a gente, talvez, nesta vida, a gente não vai conseguir entregar. Mas Jesus está preocupado com o nosso esforço, com o nosso bom ânimo. Tendes bom ânimo em fazer algo. Então, aquelas pessoas, elas saíram da presença de Jesus curadas. A gente sai da presença dessa casa muito melhor do que a gente entrou, mas a gente volta lá para a rua e volta tudo de novo. Por quê? Porque a cura nada mais é que a transformação. Então, se eu não me transformo, aquilo que me adoece volta a ferir, volta a me machucar de novo. Ele volta a ferir de novo. É como se eu desse um corte muito grande e fizesse uma sutura aqui de qualquer jeito.
Não é certo que a cicatriz... Vamos supor, né? Eu vim, cortei, aí o médico veio e fez bonitinha a sutura pra mim. Vou ter um exemplo um pouco melhor. E tá bonitinho. Só que no processo de cicatrização eu não cuidei. Então a ferida começou a abrir de novo. Então eu fiz esforço desnecessário. Eu coloquei energia onde não precisava. Então aquela ferida se abre de novo. Então eu preciso de voltar pro médico de novo. Só que eu chego em casa e não faço o repouso que ele me pede. Então eu vivo, né, com os 4 cantos da minha vida buscando uma coisa que a gente não entende. Só que uma coisa muito legal que eu aprendi estudando, que 100% das pessoas, curadas ou não, que conviviam com Jesus naquela época, todas elas, sem exceção, morreram. O corpo físico, né? A alma continuou viva. Então, o que traz um pouco da gente essa angústia? Por que eu achei tão interessante quando eu estudei? Por que essas pessoas... Por que é importante a gente levantar isso? Porque o nosso corpo físico, ele caminha para a morte. A morte é o fim do corpo físico. É lógico que a gente não quer morrer agora. Eu mesmo não quero. Eu quero ir na hora que for a hora. E eu rezo muito, tomara que demore um pouquinho. Porque eu sou bem apegadinha ao mundo material. Já teve época que eu já falei, Jesus, se você quisesse me levar agora, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, então você não vou me levar. E a gente passa muito por isso, porque a gente sente dor. Só que quando eu fui entender que para eu viver uma vida que eu busco, eu precisaria me sentir amada por Deus, é reconhecer quem eu sou. Quem já viu eu falar aqui, é uma coisa que eu gosto bastante de falar, porque se sentir amado por Deus é entender tanto que eu sou grande, porque a gente se acha muito pequeno, se acha desse tamanhozinho. Só que a gente somos deuses, né? Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas eu gosto sempre de falar sobre ele. Deus é como se fosse uma folha grande. E aí, para criar a gente, ele foi se desfazendo de pedaços em pedaços, até virar folhas pequenas. Mas quando eu rasgo uma folha de papel, ela deixa de ser folha porque ela está rasgada? Não. Então a gente não deixa de ser Deus, a gente não deixa de amar porque a gente está rasgado, não. Porque um dia a gente vai se reconstruir e vai voltar para lá. E isso que é muito interessante. Então, todos nós já estamos perdidos um dia. A gente já se questionou, né? Por que tanto sofrimento? Por que eu não... E aí o pior, que quando a gente ainda está questionando o sofrimento, tá bom, né? Que você está pelo menos questionando alguma coisa. O dia que você olha para a vida e fala assim, não estou entendendo mais nada que está acontecendo. Aí é muito... Porque você não sabe, né? Qual que é o sentido da vida? É levantar cedo, pagar boleto, tem conta atrasada, e patrão tá aborrecido, e colega de serviço, ou se eu sou empresário, quem trabalha para mim tá difícil, então todo mundo tem reclamação para fazer. E a gente vive nesse loop infinito de coisas que a gente foi ensinado, de coisas que servem para nos vender. Porque a gente está aqui só para consumir. Somos meros consumistas, a gente precisa o tempo todo consumir algo. Se a gente não quer consumir coisa material, a gente quer consumir emoção, eu quero consumir prazer. É tão difícil a gente aprender a ser sozinho, né? Não é sozinho, né? Se isolar ali do mundo todo, porque se fosse necessário para o nosso estágio ser sozinhos, Deus nos colocaria em uma cápsula, a gente ficaria ali sozinho vegetando e ia de embora levava. Não sei se existe isso em alguma estação, né? Mas vai que existe. Mas nessa, não, a gente precisa das pessoas. Mas a gente acostumou tanto a precisar que quando a gente está num momento sozinho, aquilo causa uma certa angústia tão grande. Toda hora a gente está no celular procurando alguém para conversar. Eu quero receber uma mensagem, eu quero que alguém fale comigo, eu preciso chamar a atenção de alguém, é o tempo todo. Nessa loucura, né? Nessa busca infinita. Então, assim, né, como muitas pessoas, eu já me fiz esse questionamento. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma resposta que eu tive há pouco tempo. E eu não sei, né, se foi Deus que mandou me falar, se foi Jesus ou o que foi. Mas fez tanto sentido para mim que eu espero que sirvam pelo menos para vocês levarem isso para casa. Sobre as dores, né? Me questionando sobre tudo.
que é o movimento da vida. Mesmo que depois que eu passei vários processos, eu estava bem, eu ainda olhava para mim e falava assim, para que tanto esforço? Parece que eu tenho que me esforçar para tudo. E aí eu tive uma resposta que ela libertou a minha vida, de uma certa forma. E eu queria compartilhar com vocês. Eu recebi uma resposta assim, ó. Ser bom é do Espírito. Ser bom é do Espírito. Ou seja, se eu estou me esforçando para fazer algo, se está cansativo fazer algo, se vir aqui para mim é um problema, então eu não sei quem eu sou, não. Porque ser bom é do Espírito. Passar pelas provas é do Espírito. Até porque quando a gente vai reencarnar, eu achei muito engraçado que a dona Marli lá do Cefas uma vez falou isso. Ela, quando a gente vai reencarnar, a gente faz uma programação de dívida de 2.000 páginas. Cada linha é uma coisa que você vai pagar. Olha, esse aqui, ó, me traiu na vida passada, eu quero ir com um filho. Não, esse aqui foi meu filho, eu quero como marido, e tomara que ele me traia, porque eu preciso de pagar esse negócio que a gente tá devendo um pro outro, e você faz aquele monte. Na hora que vai filtrar ali pros amigos espirituais, 2.000 páginas ele corta para 200. Ele fala assim, não, é muita coisa, acho que você não consegue não. Na hora que vai lá pro seu anjo de guarda, ele não deixa 2 linhas, porque pra gente é pesado. Porque o nosso anjo de guarda está aqui, né, na nossa frente, nos guiando, nos orientando. Então, a gente tem muita coisa o que fazer, mas o nosso espírito sabe o que a gente precisa fazer. Quando eu entendi que eu tinha que parar de ficar raciocinando e pensando demais, que eu tinha que entender quem eu realmente era, então peraí, se eu sou um espírito, e o espírito não precisa se esforçar para fazer nada, por exemplo aqui, quem vem aqui na casa acredita que vem amigos espirituais fazer o tratamento, né? Que se manifesta através dos médios, ou através mesmo da nossa palestra. Vocês acham que esses espíritos fazem esforço para estar aqui? Que eles se sentem cansados? Vocês acham que os espíritos ficam mal de estar aqui? Ficam, não, mas eu queria estar lá em casa vendo novelas. Não, porque ser bom é do espírito. E eu, Jéssica, o meu espírito é diferente do espírito que manifesta aqui? Não. Ele só entendeu coisas primeiro que eu. Ele conseguiu entender que talvez o que a gente está começando a entender agora, há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás. Então ele se manifesta aqui para me dar a mão, para eu entender, para eu lembrar de quem eu sou. Eu, Jéssica, sou espírito. Vocês todos são espíritos. Então, se a gente não sabe quem a gente é e o que a gente quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa que vocês me der serve. Se eu não sei o que eu gosto, qualquer coisa me serve. Por que a gente virou uma sociedade que precisa consumir tudo o tempo todo? Porque a gente não sabe o que a gente é, o que a gente quer. Então, tudo que me derem, eu quero. Tudo que falam pra mim que é bom, eu quero. Se virarem pra mim e falar assim, ô Jéssica, a partir de agora você vai largar as palestras, porque, assim, eu, né, um médico, eu acho que, não sei, acho que seu caminho espiritual, ele é outro, você tem que distribuir cesta básica. Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou me colocar num ponto de dúvida, eu vou falar, nossa, realmente, né, se aquela pessoa tá falando isso, porque realmente ela tem razão. E eu largo a minha missão, para fazer a missão que o outro me condicionou. E isso eu estou falando sobre o trabalho espiritual, eu posso falar da vida. Quantas vezes a gente está aqui, ó, caminhando para a nossa vida, e alguém vem e fala para você e fala assim, você está fazendo isso aí errado. E você olha e fala, uai, você não tem nem como questionar se você está fazendo errado ou não, porque você não sabe o que você quer. Então se alguém vem e te fala, você nem questiona. E muitas vezes a gente até está errado mesmo. Mas é importante a gente reconhecer que está errado. Não é mudar porque alguém disse para mim que eu estava errado. Então, se alguém veio e falou para mim um posicionamento, eu preciso de me conhecer o suficiente para saber se eu estou pecando comigo ou não. Então, todas essas dores e essas doenças, elas vêm se manifestando no nosso corpo para que a gente volte da onde a gente veio. Para que a gente volte para o lugar que é nosso direito. E não é um lugar de dor, de sofrimento,
de tristeza, de angústia. Até porque dor, sofrimento, tristeza, angústia são coisas que vai passar. Mas o espírito que se reconhece, e a gente tem exemplos, o espírito que se reconhece, ele consegue passar pelas provas. Você quer um espírito encarnado que sofreu igual o Chico Xavier? Foi assim, ó, Deus que nasceu. Foi espancado, mãe morreu, foi viver com a madrasta, um monte de doença, mas ele já tinha reconhecido quem ele realmente era. Então, quando eu tive essa visão, eu achei importante explanar isso para as pessoas, porque eu acho que é um dos nossos caminhos. Sabe aquela tranquilidade, aquela coisa que você fica assim, nossa, parece que um tempo atrás eu tinha paz e hoje eu não tenho mais? Eu acho que os nossos caminhos é esse. É a gente encontrar com quem a gente é. Mas ele passa por um processo de autoconhecimento. E para que eu possa acessar esse espírito, quem realmente eu sou, eu tenho várias barreiras que eu tenho que passar por elas. As primeiras são a da minha mente consciente, que é aquilo que eu acho que eu quero, que eu acho que eu sou, que me falaram que eu sou. Depois eu vou para o campo das minhas emoções, e depois eu vou cada vez mais me aprofundando em mim. Então, o verdadeiro caminho que faz a gente reconhecer quem a gente é se chama autoconhecimento. É conhecer-te verdadeiramente, é saber quem você é. Porque o amor de Deus, ele é um sol, como se fosse um sol. Ele brilha para todo mundo, igualmente. Só que tem gente que se expõe ao sol. E tem gente como eu, às vezes, prefere ficar na sombra, porque o sol queima. Então, quando a gente vai atravessar os caminhos que a gente precisa se expor ao sol, queima, dói, machuca. Eu me conheço quem eu sou de verdade. Eu vou ver que eu não sou uma pessoa tão maravilhosa igual minha mãe me contou que eu era, né? Nenenzinha, bonitinha, educada. Aí eu começo a ver que eu não sou. É a hora que eu tô lá queimando no sol de Deus. É aquela hora que eu tô queimando no sol de Deus. Mas aí a gente pensa que tá sozinho e desamparado. A gente não tá. Nem quando a gente escolhe não estar com Deus, a gente não tá. Nem quando a gente desacredita. Sabe aquele momento que fala, desacreditei. Eu já passei por isso, eu não tenho fé. Desacreditei. Porque olha, vida estranha, né? Nem nesse momento ele me deixou sozinho. Nem nesse momento eu estive sozinha. Mas como eu até falei no início da palestra, as coisas se manifestam conforme a gente deixa. A gente vive, né? Ô Jesus, vem aqui me dar uma palavra, vem falar alguma coisa para mim. Mas Jesus já está aqui. Só que eu não consigo ver, porque como eu disse para vocês, a minha vida está cheia de barreira. Eu tenho a barreira do ego, eu tenho a barreira da vaidade, eu tenho a barreira do prazer, eu tenho a barreira da comida em excesso, eu tenho a barreira das minhas crenças, eu tenho a barreira da falta de perdão. Então, se eu não começo a destruir essas barreiras, eu não me aproximo daquilo que verdadeiramente eu sou. Eu não me aproximo das bênçãos. Mas as bênçãos deixam de chegar porque existem umas barreiras? Não. Deus não deixa de amar, Jesus não deixa de te ajudar, Maria não deixa de te consolar. Só que você vai sentir isso vivo dentro de você conforme você vai ultrapassando as barreiras da sua vida. E sim, até minha psicóloga que me falou isso. Você já observou quando você arruma uma coisa, a outra peteca? São as barreiras sendo destruídas. Então, se eu arrumei uma coisa, a outra bagunçou, e você nota como é que canseira, mas você está indo. Eu estou quebrando essas barreiras na minha vida. E que seja a pregos, que seja devagarzinho. Porque, como eu disse, Jesus quer saber da nossa boa disposição. Muitas vezes a gente foge, né, de fazer algo bom para nós, porque a gente quer coisas grandes, né? Então, eu preciso perdoar uma pessoa, por exemplo, meu pai. Então, se eu não conseguir perdoar o meu pai de hoje para amanhã, eu não vou perdoar mais nunca. Nossa, é difícil demais. Vou correr daquilo. Não, faz de conta que eu perdoei. Jesus quer saber do meu bom ânimo. Será que eu estou esforçando para perdoar o meu pai? Será que eu estou esforçando para quebrar as barreiras da minha vida? Será que eu estou esforçando para voltar a me conhecer enquanto espírito? Talvez a gente passe uma vida toda, né? Toda, e não consiga se reconhecer.
Mas se a gente tem bom ânimo de estar aqui, de receber a palavra de Cristo, de entrar ali, de receber o carinho e o cuidado que a espiritualidade tem, e de sair lá fora com os dois pés e falar assim, eu vou ter bom ânimo a partir de agora, para Deus a gente já venceu mais uma prova. Isso que é o importante. Não é se transformar da noite para o dia. Não é construir um castelo em uma semana. Né? Fazer igual os chineses fazem, com aquela automação, aquela coisa louca. Até porque a gente não é má. Mas a gente vive como se fosse correndo de nós mesmos. Porque o nosso espírito está aqui. E a gente está na direção contrária. Porque eu sei que para ser quem eu sou me custa muito. Me custa ficar lá debaixo do sol de Deus. E o sol de Deus, ele é quente, ele é amoroso, ele aquece. Mas por eu não saber aproveitar bem o sol, eu sinto calor, eu suo, eu me sinto cansado. Porque eu aprendi a ver a vida com as formas humanas e não com a forma de quem verdadeiramente eu sou. Então eu preciso ter essa mente, eu preciso de me alcançar de novo, para que eu possa viver essa vida, uma vida menos triste, menos dolorosa, com todos os problemas do mundo. A gente vai perder muita coisa ainda. Eu vou perder minha mãe, minha família, eu vou perder pessoas que eu gosto, eu vou me perder de mim, mas mesmo assim a gente tem que continuar. Você tem que continuar. Continua, porque é do bom ânimo que se faz um verdadeiro. Muito obrigada a todos, tá? Pela atenção, pela presença. Se eu falei alguma coisa indevida, peço desculpas e que a gente possa voltar da outra vez bem melhor. Obrigada.